Fala galera, vamos lá, aula de ciências, correção daquela nossa atividade da última aula, né? 5 questões, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Vamos lá então. Então, existem 6 substâncias na natureza formadas por átomos não ligados a outros. Lembra, né, aquelas substâncias que têm a camada, né, a última camada com 8 ou 2 elétrons, né? Quais são os elementos? Isso, o hélio, representado pela letra, pelo símbolo He, né? Vamos colocar aqui. Então, na primeira aqui eu tenho o hélio. Quem mais que compõe? O neônio, né, que é o Ne. Também temos quem? Temos o argônio, Ar. Temos também o criptônio, né, Kr. Temos também o xenônio, Xe, né? E o radônio, Rn. Ok? Então são esses elementos aqui, né? Que são os gases nobres. Entendeu? Então, galera, a segunda aí, as eletrosferas de alguns. Eu já acabei respondendo ela, galera. As eletrosferas de alguns elementos químicos são consideradas modelo de estabilidade. Ó, estabilidade. Quais são esses elementos, né? Quais são? Os gases nobres. Exatamente. A terceira questão nos diz: as ligações químicas interatômicas, ou seja, entre átomos, né? São as uniões que mantêm os átomos coesos, formando as substâncias, ou seja, os átomos juntos, né? Então vamos lá. O estabelecimento dessas ligações envolve que parte da eletrosfera? Será que é o núcleo, né, os prótons e os nêutrons? Ou será que é a eletrosfera, né, com seus elétrons? É a camada mais externa, né? E aí, o que vocês acham que é? O estabelecimento dessas ligações envolve que parte da eletrosfera? Qual? Exatamente, camada mais externa, ou seja, a última camada, né? Se eu tenho um átomo que tem 3 camadas, né? A última camada é a camada, é o item B, a resposta. Como essa parte ela é denominada camada de valência, certo? Camada de valência, ok? Então vamos supor que eu tenha ali um elemento qualquer, vamos supor, estou sem a tabela periódica aqui, mas vamos lá pegar aqui, sei lá, o que eu posso pegar como exemplo. Vou pegar aqui o sódio, por exemplo. O sódio ele tem 10 elétrons, vamos supor, né? 10 elétrons. Vamos lá então. Então, se ele tem 10 elétrons, certo? Ele vai ter a camada K, deixa eu colocar aqui a caneta. Camada K com 2 elétrons, né? Camada L com 8, certo? Com 8. E a camada M com 11. Opa, com 1, né? Perdão. Porque na realidade o número atômico dele é 11, né? Certo? O número de prótons de elétrons dele é 11. Se eu não estou enganado, né? Certo? Assim, a tabela aqui é só um exemplo, certo? Então, o elemento aqui na primeira camada ele tem 2, né? Na segunda camada ele tem 8, na terceira camada ele tem 1, certo? Então, essa camada aqui é a camada covalente. É nela que vai ser trabalhado para ligar ele a um outro átomo. Aí, você lembra, né? A última camada tem que estar estável, ou seja, com 8. Então, ela vai perder esse elétronzinho aqui, ó. Certo? Isso aqui a gente vai aprender logo mais. A regra do octeto é empregada pelos químicos para prever se um átomo tem a eletrosfera estável ou não. Certo? A eletrosfera, né, é estável ou não, ou seja, desequilibrada, né? O que diz essa regra e como ela possibilita fazer a previsão? Então, o que é que diz a regra, galera? Um átomo tem a eletrosfera estável quando sua última camada possui quantos elétrons? 8. Certo? Ela tem que possuir 8 elétrons, ou 2, né, caso se trate da camada K. Para saber se a eletrosfera está estável, nós devemos consultar a distribuição eletrônica, né, aquilo que eu fiz nesse instante ali. Certo? Pega o elemento químico que vai distribuindo, né, por camada, K, L, M, certo? E verificar, né, se o número de elétrons na última camada
está de acordo com a regra do octeto. Vou dar uma pausa aqui para pegar um elemento químico aqui na tabela. Então, galera, voltei. Então, vou pegar um exemplo aqui, o flúor. Certo? Letra F, cadê a caneta? Então, o flúor, ele tem 9. Certo? O número atômico dele é 9 aqui, ó. Então, se ele tem 9, quer dizer o quê? Que na camada K ele vai ter 2, né? A próxima camada é L. No máximo tem 8, não é isso? No máximo tem 8. Então, só que ele, no total aqui, ele é composto por 9. Ó. Então, se eu já tenho 2, ficam faltando 7, né? Então, na última camada, ou a camada de valência dele, vai conter 7 elétrons. Ele não está estável, ele está instável. Então, para deixar ele estável, ele tem que ganhar um. Certo? Então, ele tem que ganhar um elétron para ficar 8. Tá captando? Então, é isso que a regrinha lá nos diz. Certo? Você vai olhar a última camada. Se eu pegasse um elemento com 12, então distribuindo, né? Na camada K seria 2, na camada L seria 8, eu já tenho 10. Na camada M seria 2. Ó. Então, isso aqui estaria estável. Ó. Que é a camada de valência teria um 2, então certo? Estaria estabilizado. Beleza? O sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, é uma substância iônica. O açúcar de cana é uma substância molecular e a prata é uma substância metálica. Que tipo de ligação química existe em cada uma delas? Né? O que a gente viu lá na última parte, nas primeiras partes, né? Daquela tabela. Então, o que é que a gente pode definir? O cloreto de sódio, a ligação iônica, né? Esse primeiro aqui, né? Ligação iônica, que está lá na tabela. Esse segundo aqui, né? O açúcar de cana, né? É uma substância molecular e a prata é uma substância metálica, né? Então, a segunda aqui, que seria a cana-de-açúcar, que é molecular, seria a ligação covalente, né? E a última aqui, o nome já deduz, né? A prata é metálica, então ligação metálica, certo? Então, a correção é essa aqui, né? Somente da quinta questão. Vamos lá, então, para o nosso assunto de hoje. Dá uma pausa. Pronto, galera, agora vamos lá, né? O nosso assunto de hoje, explicação de hoje, que é sobre a ligação iônica, né? Aquela ligação onde os átomos, um perde e o outro ganha elétrons, certo? E lembrando para vocês, ó, que essa atividadezinha aqui, já vou deixar para você fazer, viu? Essa atividade aqui, ó. Você vai fazer no final da aula, certo? Na aula de amanhã a gente corrige. Que é para discussão em grupo, certo? Mas não vamos discutir, né? Vamos analisar. Após ler todo o item 3, consultar a tabela periódica e procurar nela os elementos. Então, desses elementos aí, qual é o gás nobre cujo número de elétrons é mais próximo de cada um deles? Então, você vai compará-los aos gases nobres e verificar qual mais se aproxima deles. Quantos elétrons cada um desses elementos deve perder ou receber para atingir a estabilidade? Qual é a carga adquirida após a perda ou o recebimento de elétron? Apresentar as conclusões ao professor e debater com ele cada caso. Então, próximo aula a gente vai ver isso aqui, certo? Mais fácil. Galera, o que é uma ligação iônica, então? Então, uma substância muito usada pelo ser humano é o cloreto de sódio, né? Que é o principal componente do sal de cozinha. Composto dos elementos sódio e cloro. Então, como nós vimos aqui, o sódio e o cloro. O número de prótons, né, do sódio é 11. Obviamente, o número de elétrons também é 11. Qual é a carga elétrica total? 0, porque está estável, né? Lembra que o próton é positivo e o elétron é negativo. Então, se eu tenho 11 e 11, então 11 menos 11, 0, né? A mesma coisa o cloro. O cloro tem 17 prótons, 17 elétrons. Então, carga elétrica total, 0. Ele está estabilizado eletricamente. Agora compare, né? Ele está neutro, né? Compare a eletrosfera desses elementos com a dos gases nobres. Ó. Vamos lá, então. Ó, o hélio é 2, né? O neônio é 10, o argônio é 18, o criptônio é 36, o xenônio é 54, o radônio
86. Todos eles também, ó, carga elétrica total 0, né? E deixa eu ver aqui se ele traz aqui as camadas. Não, não traz as camadas. Então é o seguinte, galera, para a gente entender isso aqui, vamos analisar o seguinte, né? Esse L aí, vocês veem que ele só tem uma camada, né? É 2. O neônio aqui, ó, são 10, né? 10 elétrons, ó. Quer dizer o quê? Que na camada K, ele vai ter 2, né? Na camada L vai ter 8, certo? Então o núcleo dele está aqui, ó. Esse é o núcleo dele. Na primeira camada aqui, ó, vai ter 2 elétrons, ó. 1, 2. Já na outra camada lá, a camada L, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá captando? Certo? Então é isso aí que a gente tem que verificar, as camadas. No argônio, que são 18, o que é que significa isso? Que no K, no argônio, certo? Ele vai ter 2, né, que é o máximo que pode ter. No L vai ter 8, que é o máximo que pode ter. No M vai ter quanto? 18. Ele tem quanto no total? Tem 18, né? No total. Aqui, ó. Só que ele já tem 10, né? Ó. Então, no máximo, ele vai ter quanto aqui? Ó? Vai ter 8. Porque 2 mais 8, 10. Mais 8, fechou os 18. Certo? Então, ele é estável porque na última camada dele tem 8. Tá compreendendo? O criptônio, ele tem 36, né? Ó. Então, ele vai ter o quê? O K, o L, o M e o N. O K são 2, né? O L 8, aqui 18. Aqui nós já temos quanto, né? 10, 28, né? Falta quanto para 36? 8. Confere? Então a camada de valência aqui, ó, é a camada N, com 8. E assim, pessoal, para o xenônio e para o radônio. Certo? Você vai distribuindo por camada, né? É só verificar quanto máximo cada camada pode receber. Certo? Então vamos lá. Ó, você notou que a eletrosfera do sódio está mais próxima. O sódio vale quanto? Ó? É 11, né? Como? Está mais próximo de quem? Do neônio, né? E a do cloro? Do cloro é quanto? O cloro é 17. Está mais próximo de quem? Ó? Do argônio. Beleza? Então, se não notou, analise novamente as tabelas antes de progredir. Então, se não notou isso não, olha de novo. Mais próximo aqui do sódio, né? O sódio ali é 11, né? Mais próximo dele aqui. Deixa eu chamar um pouco, né? Mais próximo do sódio aqui, que é 11, ó, é esse 10. Esse 10 pertence aqui, ó, neônio. E aqui é 17, ó, mais perto de 17, e aqui está aqui abaixo também, ó, que é o argônio, certo? Então esses dois chegam mais próximos, né? E lembre-se, né, que ele vai ter que perder ou ganhar para estabilizar, né? Ó, se ele tem 10 aqui, aqui ele tem 11, esse aqui vai ter que ceder, certo? Ele vai doar. Vou doar quantos? Vai doar 1 elétron, certo? Para ficar 10, ó, igual esse aqui. Esse aqui tem 17, ó, então ele vai ganhar 1 para ficar 18, igual esse aqui, ó. Então, fazendo isso, eles vão estabilizar, certo? Que nós vamos ver aqui, ó. Então, se o sódio perder um elétron, né, que ele tem 11, ele vai ficar igual a 10, certo? E aí, galera, vem uma coisa importante a partir de agora, certo? Quando um átomo ele perde ou ganha elétron, ele é conhecido como íon. Certo? Ele começa a ter essa denominação de íon. Aí tem um detalhe também, galera, que é o seguinte, ó. Quem ganha elétron fica negativo, porque o elétron é negativo. Quem perde o elétron fica positivo. E esse positivo ele é chamado de cátion, certo? E o negativo é chamado de ânion. Então, quem perde fica positivo, certo? Porque perdeu menos aquele elétron. Quem ganhou o elétron fica negativo, certo? O positivo é chamado de cátion e o negativo é chamado de ânion. Beleza? Então, o detalhe é esse aí. Então, você observou, né? Que 1 tem 11, então ele vai perder 1. Então, esse sódio ele vai virar um íon, certo?
um cátion, né, que ele vai ficar positivo, que ele vai perder. E a carga dele, ó, vai passar a ser um positivo. Certo? Ele vai ter um próton a mais aqui do que elétron, que é 11. Ó. E aqui é 10. Certo? Então ele vai ficar com um a mais, então ele vai ficar um positivo. Enquanto que o cloro, que era 18, ele perdeu, aliás, era quanto cloro? Cloro 17, né? Então ele ganhou um elétron, passou a ser 18. Então se ele ganhou, ele ficou negativo, um a mais. É como se fosse o saldo, né? Certo? Como se fosse o saldo, ó. Se você observar. Aqui ele estava com 17, ó. Ganhou um, ficou com 18, né? Então, ó, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Quem é que está mais aqui? O 17 ou 18? 18, então é negativo. Então ele vai ficar com saldo negativo. Certo? Então ele vai ter mais elétrons do que prótons. Aqui ele tem 11, né? Ó. Aqui tem 10, ó. O saldo é positivo. Certo? Então esse aqui vai se chamar cátion e esse ânion. Certo? Cátion e ânion. Beleza? Então vamos lá. Participação do cachorro. Vamos lá. Então, ó, o cátion sódio é representado por Na+. Ó. Por que é Na+? Né? Porque ele perdeu, certo? Um elétron, então ele ficou positivo. Então, Na+. Enquanto que o ânion do cloro, né, ó, é Cl-, ou seja, a carga dele ficou negativa. Okay, né? Como os íons, né? Sódio mais e cloro menos possuem cargas de sinais opostos, o que é que nós vimos lá nas cargas elétricas, que os sinais opostos se atraem, né? Certo? Então o oposto se atrai. Então um vai atrair o outro, então eles vão se ligar, certo? Eles serão ligados pela chamada ligação iônica. Beleza, pessoal? Então, ó, origina estrutura, né? Altamente organizada, né? O retículo cristalino iônico, esquematizado aqui do lado, ó. Então são os cristalzinhos aí de sal, né? Cloreto de sódio. Beleza? Então, entendeu? Ó, eles estabilizaram, né? Eles estavam instáveis, né? Um com 10 e o outro com 17. Então, para estabilizar, né? Eles compararam com o neônio e o argônio, né? Que tem 10 e 18. Então, um tinha que perder um e o outro tinha que ganhar. Né? Então, fazendo essa perda e essa ganha, através da eletrosfera, camada valente, de valência, né? Eles se juntaram. Beleza? Então, ligação iônica e regra do octeto. Vejamos como pode acontecer a união de metal e não metal do ponto de vista da regra do octeto. Lembrando que é sempre um metal e não metal, né? Consideremos átomos neutros dos elementos sódio e cloro. Então vamos supor aqui, ó, temos aqui o sódio 11, né? Ó. O que aconteceu? A primeira camada dele, ó, vai ter 2. Na segunda camada vai ter 8. Ali já fazem 10, né? Então, para completar o 11, ó, a última camada ficou só com 1, certo? Então, ele está instável. Então, se eu tenho um cloro ali com 17 elétrons, ó, o que, é que vai acontecer? Ele vai ter 2 na primeira camada, 8 na segunda camada, já tem 10, para 17 faltam 7, então vai estar também instável. Então, o que, é que vai acontecer aí? Ó, nenhum deles está estável, de acordo com a regra do octeto. Contudo, se houver uma transferência de um elétron de sódio para o cloro, ambos atingirão estabilidade, ó, veja só. Então, o sódio perdeu um, né? Ele ficou com 10 agora. Então, ele ficou positivo. O cloro, entretanto, estava com 7. Ele ganhou esse elétron e saiu lá do sódio. Então, ele ficou negativo. Né? Então, ficaram os dois estáveis, né? Com 8 elétrons nas últimas camadas. Beleza? Ambos adquirem estabilidade, depois fica com 8 elétrons na última camada. Então, esse processo que nós vimos aqui pode ser esquematizado simplificadamente, representando-se por bolinhas, ó, os elétrons da última camada, certo? Que é a camada de valência, perdão. Ao redor do símbolo do elemento. Então, nós temos aqui, né, o sódio, ó, 1, né? Por que é 1? Ele vai fazer o quê, ó? Perder, né? Aqui nós temos esse 1. Acho que não vai ficar ali, mas temos aqui esse 1. Certo? Ele vai perder, certo? Esse 1, enquanto que aqui ele vai ganhar.
na última camada, né? Que era o 7 ali, beleza? Então ele tem 1, né? Ele ficou positivo. E o cloro, observe que o cloro, que ele tem quantos elétrons aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Então, quando ele ganhou, ficou com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, ele igualou, né? Ele ficou estável, certo? Esse aqui perdeu, né? O sódio perdeu e o cloro ganhou. A representação dos íons. A representação dos átomos isolados e a representação dos íons. O cloreto de sódio, pessoal, é constituído, né, de cátions, que é o sódio, né, positivo, e os ânions, que é o cloro negativo. Tanto o sódio como o cloro, nesse caso, estão com 8 elétrons na última camada. Eles ficaram com 8, observe. Ambos eles dois ficaram com 8. Vou baixar mais um pouco. Ambos os dois ficaram com 8, porque, ó, se ele perdeu aqui, ó, esse, quem foi a última camada agora foi esse, ó. Então, se esse aqui ganhou mais um, ó, aqui passou a ser 8. Então, a última camada é 8. Entendeu? Então, eles ficaram estabilizados. Também, galera, o cloreto de sódio ele é um exemplo de composto iônico, formado por íons. De modo geral, quando um elemento que tende a doar elétrons para se estabilizar, né, que é o metal, se unir a outro que tende a receber, que é o não metal, então quem perde é o metal, quem ganha é o não metal. A ligação será iônica. Certo? Então, nós temos aqui outro exemplo. Isso daqui é um pouco mais complexo, né, que é o cálcio, né, e o ferro. Então, nós temos aqui, ó, quantos elétrons aqui de cálcio na última camada? 2. De flúor, tem quantos ali? 7, né? Então, 1 vai para cada um deles, ó. Então, aqui quer dizer o quê? Que esse cálcio que perdeu 2, né? O cálcio perdeu 2, indicado aqui, ó. Indicado ali em cima. Enquanto que o flúor recebeu 1, né? Que tá só 1 aqui, né? Ah, mas não são 2 ali? Sim, mas observe, ó, que aqui só tem 1, porque é 1 para cada um deles aqui, ó. Certo? Então, são duas moléculas, ó. 2 átomos. E aqui é só um átomo, ó, de cálcio. Certo? Então, você vai indicar, né, nesses números abaixo, né, aqui da nomenclatura, certo? Você vai indicar quanto que ele perdeu, né, aqui em cima, e aqui a quantidade de átomos. Então, quer dizer que aqui é um átomo que perdeu 2 elétrons. Então, ficou um cátion, né? E esse aqui, ó, significa que são 2 átomos que cada um ganhou um elétron. Então, ficou um ânion, né? Entendeu, galera? Como é simples aí? E outro exemplo aqui, né? Ó, o alumínio e o oxigênio, né? Então, o alumínio, ó, tem quantos em cada um deles aí? Tem 3 na última camada. Enquanto que o oxigênio tem quantos ali, ó? O oxigênio tem 6, certo? Então, se o oxigênio tem 6, para estabilizar, ele vai precisar de quantos? Ó, de 2, certo? Então, para ele precisar de 2, eu vou ter que ter 2 moléculas de 2 átomos de alumínio, certo? E esses átomos de alumínio, eles vão perder exatamente, ó, os 3 elétrons, certo? Por que aqui é 2, ó? Porque cada um aqui, ó, vai receber 2. Cada um vai receber 2. Certo? Então, são quantas moléculas, quantos átomos de oxigênio? 3. Entendeu? Tranquilo? Beleza aí? Ok, então, né? Certo? Então, houve a estabilidade aí. Cada um deles ficou com 8, né? Tanto o alumínio, que a camada dele o número dele é 13, se eu não me engano, né? Não tem 3 na última. Então, se ele na camada K, ele tinha 2, na camada L, ele tinha 8, na camada M, ele tinha 3, ó. Esses 3 aqui ele perdeu. Certo? Cada um deles, obviamente. Certo? Enquanto que o oxigênio, né? Ele tem quantos? Se eu não me engano, tem 8, né? O oxigênio é 8.
Então, na K ele tinha 2, na L ele tinha 6. Ó. Então, ele recebeu 2 em cada um deles aqui. Os que vieram para cá. Então, ele fechou com 8 aqui, na última. Pronto, se tornou estável. Tranquilo, né? Com o tempo vocês vão aprender direitinho, né? Pode voltar o vídeo quantas vezes for necessário para que você entenda. Então, para escrever a fórmula de um composto iônico, basta verificar a carga do íon estável formado pelos elementos, né? Pela regra do octeto. E considerar que no composto a carga elétrica total positiva deve ser igual à negativa. Beleza? Então, temos aqui um exemplo. Então, aqui no caso, ó, o cálcio, né, perdeu 2, o flúor ganhou uma em cada, são 2 moléculas, né? São 2 átomos, certo? Então, a mesma coisa aqui aconteceu com o alumínio e o oxigênio, né? Ok, galera? Então, para essa aula de hoje, você vai fazer aquela atividade proposta lá no início. Ó. Essa aqui é a discussão. Na próxima aula a gente vê o que vai dar, beleza?